Bem, vamos falar um pouco sobre fluidoterapia em pequenos animais. Bem, a fluidoterapia ela tem algumas funções no organismo animal, alguns objetivos com a fluidoterapia, que são corrigir alguns distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, restaurar a volemia do animal e manter a homeostase. O animal ele vai precisar de fluidoterapia, então, dependendo se ele tiver pouca, né, uma, uma desidratação pouco, talvez não precise. Às vezes só se você tratar a causa base de que levou àquela desidratação e você fornecer água e alimento, talvez já reponha a volemia desse animal. Então tem que ver qual a necessidade e quando vai ser necessário a administração desse fluido. Muito importante para o paciente renal crônico, para administração de fluidos, tá? Dependendo da fase. Geralmente a gente vê também em quadros de desidratação, quando o animal tem uma gastroenterite. Um exemplo é a parvovirose, o animal tem muito vômito, muita diarreia e acaba perdendo líquido. Antes de iniciar então a fluidoterapia, se perguntar se a fluidoterapia é indicada para aquele animal é, e avaliar essa desidratação do animal, qual o tipo de fluido que você deve utilizar, tá? Dependendo de alguns casos, alguns fluidos não vão ser indicados. Qual que é a via de administração desse fluido, tá? Que a gente vai falar mais o seguinte, mas pode ser via oral, subcutânea, IV, intraóssea. Qual a velocidade de administração do fluido? Depende do quadro clínico do animal. Qual o volume de fluido a ser administrado? Isso vai variar com a porcentagem de desidratação ou de acordo com o peso do animal. Bem, o animal, 60 a 70% do peso corporal dele é água, tá? Essa porcentagem vai diminuindo com a idade. Quanto mais novo, mais quantidade de líquido, mais quantidade de água tem. Bem, vamos relembrar alguns conceitos. A osmose, né, que vai passar líquido do meio de menor concentração para o meio com maior concentração. Então, um processo de movimentação de água em razão dos gradientes de concentração através de uma membrana semipermeável. A pressão osmótica, né? A pressão osmótica é a pressão necessária para impedir o movimento da água através das membranas semipermeáveis. Então, ela mantém o volume plasmótico. E a osmolaridade é a concentração de uma solução expressa em osmoles por litro de água. A osmolaridade, então, quando tem um meio mais concentrado, vai puxar, né, o líquido para aquele meio. No caso de hipoalbuminemia, a gente presencia essa, essa questão, onde a gente presencia efusão de líquido, né? Então, um meio mais concentrado, que fica, né, um meio extracelular mais concentrado, é puxar líquido, né? Então, isso a gente vê na hipoalbuminemia, no caso, tiver menos de 1,5 por decilitro. E a manutenção do volume plasmático, né? Existe um mecanismo no organismo que mantém esse volume plasmático. Ele precisa dessa pressão coloidosmótica. Existem, né, a parede dos capilares, que elas são livremente permeáveis. O sódio e o cloreto são osmoticamente inativas. O sódio e o cloreto são osmoticamente inativas, mas eles retêm líquido, né? A albumina é responsável também por manter esse líquido dentro do vaso. São mecanismos que mantêm a volemia, tá? Bem, o que o animal ingerir tem que ser igual ao que ele perde, tá? Porque se o animal ingere menos do que ele perde, ele vai entrar em desidratação. Então o volume de entrada tem que ser igual ao volume de saída.
Quando o volume de saída for maior, então o animal está desidratado. Esse é um equilíbrio, né, hídrico. Bem, a porta de entrada da água vai ser dos líquidos vai ser pela água consumida e pela água que vem do alimento. E as perdas naturais, as perdas sensíveis são pela urina, pelas fezes, respiração, suor. Pela urina ele vai perder de 20 a 40 ml quilo dia, e pelas fezes, respiração e suor de 20 ml quilo dia. Então, o paciente saudável tem que manter esse equilíbrio. Algumas causas de desidratação, como a gente pode citar, como eu já falei, o vômito, né? Em algumas infecções virais, por exemplo, diarreia, a poliúria, em alguma doença renal crônica ou uma outra, uma diabetes, uma outra alteração. Bem, enfim, quando você tem um animal desidratado, você tem que avaliar a hidratação dele. E como que se avalia? Primeiro você vai avaliar o turgor cutâneo, o principal método para avaliar, né? Esse turgor cutâneo tem que estar acima abaixo de 2 segundos, né? Você puxa a pele e ela tem que voltar em menos de 2 segundos. Se estiver acima disso, o animal está desidratado. Só que tem um problema. Alguns animais idosos, como tem a pele mais flácida, fica difícil de fazer essa avaliação do turgor cutâneo. Você tem que utilizar outros métodos para avaliar a hidratação. E algumas raças específicas também você tem que você tem que tomar cuidado, como o Shar-Pei, por exemplo, tem uma quantidade de pele muito solta, né? E também dependendo do score corporal, tanto animais obesos quanto caquéticos, a avaliação da hidratação fica um pouco mais difícil, tá? O obeso ele pode parecer menos desidratado, já o caquético ele pode parecer mais desidratado, tem menos elastina e menos gordura corporal, no caso do animal caquético. Bem, o TPC também é avaliado, né? Tempo de preenchimento capilar, ali na mucosa, pode ser na mucosa bucal, e até 2 segundos, um animal saudável, né? Acima disso já é indicativo de desidratação. E também deve-se avaliar o brilho das mucosas, né? Um animal saudável tem uma mucosa com brilho. Além disso, a frequência cardíaca, no animal desidratado, percebe-se um aumento da frequência cardíaca e aumento também da frequência respiratória. A qualidade do pulso, você vai mensurar ali, principalmente no pulso femoral, e avaliar se o animal tem um pulso fraco ou filiforme, provavelmente ele está desidratado. Também a posição do globo ocular, muitas vezes se o animal está desidratado, esse globo ocular está mais retraído. E além disso, através dos exames complementares, no hemograma, você vai ver a questão da hemoconcentração, tá? Se ele está desidratado, ele tem uma hemoconcentração maior. Então, como eu falei, o obeso é subestimado e o caquético é superestimado. Você pode avaliar o pulso na femoral, né, o melhor, mas no metatarso ali dá para avaliar também. A mucosa deve estar sempre úmida, enfim. E depois de você avaliar essas características do animal, você tem que graduar essa desidratação através de algumas porcentagens. Bem, até 5% é inaparente. Então, tem o que você pode observar. Talvez uma diminuição da elasticidade da pele discreta ou sem alteração. Pode ter uma enoftalmia muito discreta, mas muitas vezes ausente. O estado geral não tem alteração ou levemente alterado. O apetite do animal ainda está preservado, sucção também. E o animal ainda está alerta, está em estação, né, em posição quadrupedal. Já quando está numa desidratação leve, que vai de 6 a 8%,
O animal já tem uma diminuição da elasticidade da pele, de 2 a 4 segundos, uma enoftalmia leve, só que o animal ainda está alerta. Quando ele está com uma desidratação moderada, de 8 a 10%, ele diminui a elasticidade da pele. A elasticidade da pele vai de 6 a 10 segundos. Começa a alterar, né, o comportamento do animal. Observa-se uma enoftalmia evidente, diminuição dos reflexos palpebrais, diminui a temperatura das extremidades dos membros, de orelha, de focinho. Já quando ele está numa desidratação grave, 10 a 12%, tem uma diminuição marcante da elasticidade da pele, mais que 10 segundos. Uma enoftalmia intensa, extremidades, orelhas e focinhos frios, o tônus muscular diminuído ou ausente, mucosas ressecadas, reflexos muito diminuídos ou ausentes, tem decúbito lateral e apatia intensa. Já quando ele tem uma desidratação gravíssima, que vai de 12 a 15%, esse animal possivelmente está tudo mais agravado e possivelmente vai vir a óbito. Um estado grave, por exemplo, de desidratação, pode ser gerado por uma parvovirose, por exemplo. Quando o animal ele está no estado gravíssimo de desidratação, já é difícil restabelecer, né? O animal já se encontra em choque. Às vezes, a desidratação pode causar um aumento do hematócrito e proteína plasmática total. Porque diminui os líquidos e então esses valores estão mais concentrados. Às vezes tem anemia e desidratação, né? O hematócrito vai estar normal se estiver hidratado. Que mais? O hematócrito, proteína total vai estar aumentado. A azotemia pré-renal pode acontecer também, porque está indo menos líquido para a filtração renal. Então tem um comprometimento da filtração renal e pode ter essa azotemia. Aumento de ureia e creatinina relativo também. Pode-se ter um aumento relativo. Às vezes não tem aquela quantidade de ureia e creatinina que a gente está observando, porque está mais hemoconcentrado. Se tivesse uma volemia normal, talvez não estaria com aqueles valores de ureia e creatinina que se observam. Bem, se hidratar, teoricamente volta ao normal. Necessidade urinária, a urina fica mais concentrada, né? Que o organismo ele tenta reter líquido. Se não tiver lesão tubular, se você reidratar, vai voltar ao normal. Então, esses exames laboratoriais, no paciente desidratado, tem que avaliar com bastante cautela, porque muitas vezes pode ser tomar diagnósticos precipitados. Então, você deve avaliar esse animal antes e após a fluidoterapia. Bem, existem algumas vias de administração da fluido, e dentre elas a gente tem a oral, subcutânea, intravenosa e intraóssea. A oral e a subcutânea, as vantagens é que ela tem baixo custo e não necessitam de hospitalização. A oral não é muito usada. Se tiver um animal com vômito, já não tem como utilizar essa via. Entretanto, são as vias mais fáceis, né, de administração. Essas vias é mais quando o paciente já está estabilizado. E a via intravenosa e a intraóssea você tem que ter uma antisepsia adequada, né, e necessitam de hospitalização. A intravenosa é mais frequente, mais utilizada para quadros de desidratação moderada a severa. Bem, a via oral ela é pouco utilizada. É mais para pacientes estáveis, para manter, né, manutenção da nutrição e hidratação. Você faz uma sondagem nasogástrica ou pode administrar pela seringa mesmo. E quando você administra pela seringa, tem que tomar cuidado para não ir pro local errado e gerando uma pneumonia aspirativa. Só que o animal, como eu falei, não pode ter vômito. Por via subcutânea, ela não é indicada em animais que têm uma desidratação moderada ou severa, porque esses animais eles têm uma vasoconstrição periférica, então eles não conseguem absorver esse fluido. Então ela é mais para desidratação leve.
ele vai sendo absorvido pelo tecido subcutâneo e vai ir para dentro do vaso. É indicado líquidos isotônicos ou hipotônicos. Líquidos hipertônicos não é indicado nesses casos, porque pode agravar o quadro. Você pode administrar 10 a 12 ml quilo por local. Evitar a glicose 5%, porque a glicose 5% subcutânea ela tem um risco de necrose. Então, se você administrar ela subcutânea, tem que ser diluída e daí talvez ela não cause necrose. A elasticidade da pele ela vai limitar esse volume de fluido, né, que você administra. Então, não dá para administrar muito fluido. É um volume muito grande, né? Geralmente é realizado ali na região do tronco. Então, como eu falei, 10 a 12 ml por quilo por ciclo de aplicação. Outra via, a mais comum, né, mais frequente, é a via intravenosa, que é uma via imediata, muito rápida, né? Qualquer fluido pode ser administrado, tanto hipotônico, isotônico ou hipertônico. É feito ali, colocado um catéter, né, em veia periférica ou jugular. A veia jugular, se for um animal muito pequeno, né, pode ser utilizado. Tem um efeito imediato e é bom para desidratações severas, quando o animal tem hipovolemia também. Você pode administrar ali grandes volumes, né, e líquidos, que permite administrar grandes volumes e líquidos. A desvantagem é que se ficar muito tempo pode gerar uma flebite. Você pode pegar a veia cefálica ou safena. Safena para fixação é um pouco pior. Tem que realizar a tricotomia do local, a antisepsia, né? Você vai fixar ali o cateter com o esparadrapo. Fazer um garrote, entrar com o catéter, né? E de tempos em tempos, né, heparinizar esse sistema. A via intravenosa não é muito utilizada, né? É mais para filhotes, quando você não consegue acessar a veia do filhote. E a administração vai ser igual à intravenosa mesmo. Vai administrar ali na medula do fêmur ou no úmero, na cabeça do fêmur do úmero. Tem que fazer tricotomia também, antisepsia. E usa uma agulha 4012 ou agulha específica. E, bem, as vias de administração são essas. E quais as soluções de infusão? As soluções de infusão vai estar muito relacionado com o tamanho molecular e a permeabilidade capilar. Basicamente, a gente tem dois tipos de soluções, que são as cristalóides e as colóides. As cristalóides são usadas com mais frequência e têm um baixo peso molecular. As cristalóides dá para fazer subcutâneo, exceto a cristalóide hipertônica. E a colóide ela tem alto peso molecular, são macromoléculas, somente administrada intravenosa. Tem uma permeabilidade restrita ao plasma de pacientes com endotélio vascular íntegro. Então, você só deve administrar em animais que tenham o endotélio íntegro, porque se esse conteúdo extravasar, o colóide extravasar para fora do vaso, ele vai puxar líquido para fora do vaso. Já o cristalóide não. Ele tem uma permeabilidade em membrana capilar. E qual a solução de infusão? Bem, existem a solução hipotônica, mais comum NaCl, 0,45%, só que não é muito usada. Tá? Tem a isotônica, que é usada mais, né? Pode ser um ringer com lactato. E tem a hipertônica, que tem uma concentração maior que o plasma, né? Pode ser uma NaCl a 7,5%. Os cristalóides são soluções à base de água com baixo peso molecular. Então a gente pode citar a solução fisiológica de NaCl 0,45%, essa solução a 0,9% e essa solução a 7,5%. Essa é a chamada de fisiológica comum, que é mais conhecida nesse nome, a 0,9%. Tem o ringer com lactato de sódio e o ringer simples.
Tem a solução de dextrose 5%, tem a solução hipertônica de glicose 50%, né? Bem, os cristalóides, a solução salina isotônica de NaCl a 0,9%. Ela vai gerar uma rápida expansão do volume plasmático, ela vai corrigir a hiponatremia, porque a solução tem uma quantidade de sódio, né? Então ela corrige, ela aumenta o sódio, e ela tem um efeito levemente acidificante. Então, talvez para um paciente em acidose não seria tão interessante você utilizar esse tipo de solução. Bem, tem a solução salina hipertônica, NaCl a 7,5%, ela vai gerar uma rápida expansão do volume plasmático, geralmente utilizada em animais que estão em choque. Só que em seguida da administração dessa solução, você tem que administrar uma solução isotônica. Ela dura de cerca de 30 a 40 minutos. E quais são as contraindicações dela? Gestantes, porque pode desidratar o feto. Quando está com hemorragia, quando o endotélio ele não se apresenta íntegro, então pode ser que esse líquido saia do vaso. E hipernatremia, porque se já tem um excesso de sódio, você vai estar aumentando muito mais o sódio ainda, então não é desejável. Então, para desidratações intensas, né? Para fazer uma solução de NaCl 7,5%, você pode utilizar, tem algumas ampolas, né? Você pode utilizar 1/3 de solução de NaCl a 20%, mais 2/3 de solução de NaCl a 0,9%. E a velocidade de infusão em cães vai ser 4 ml quilo a cada 15, em 15 minutos, em gatos 2 ml quilo em 15 minutos. A ação desse cristalóide vai ser semelhante ao coloide, dessa solução hipertônica. Vai ser semelhante ao coloide. Tem um efeito menos intenso do que o coloide, é mais barato e dá para a gente preparar. A solução NaCl a 0,45%, a solução salina hipotônica. É uma solução de manutenção e ela pode ser utilizada em pacientes que tem que ter uma restrição de sódio, tá? Então, ela não é usada com tanta frequência. Pacientes que têm um excesso de sódio ou que não podem ter uma quantidade elevada de sódio, talvez essa solução seria mais interessante. O Ringer simples, ela tem uma ação semelhante ao NaCl, a 0,9%. É uma solução isotônica de manutenção, ela tem potássio e tem cálcio, e isso não tem na NaCl 0,9%. Ela é muito boa para casos de diarreia, vômito, porque nesses casos, pelo excesso de perda de líquidos, você pode estar perdendo potássio e cálcio e outros minerais. Então ela consegue repor e repõe a volemia. O Ringer com lactato de sódio, ele é um dos mais utilizados. Ele tem eletrólitos, ele tem uma ação também alcalinizante, só que um probleminha dele é que o lactato é metabolizado no fígado e é convertido em bicarbonato, isso beleza, vai alcalinizar, mas só que para evitar para pacientes que são hepatopatas. Então, um paciente hepatopata, talvez seria mais interessante usar um Ringer simples do que um Ringer com lactato. Não se deve administrar junto com hemoderivados, que o cálcio ele precipita junto com o anticoagulante na bolsa, citrato, forma grumos, então ele precipita, então você não pode utilizar. O bicarbonato ali vai atuar como um tampão, né? No caso de uma acidemia seria muito interessante usar ele, é de escolha para um paciente renal crônico, devido à perda tubular de bicarbonato e devido à não absorção pelo tubo contornado proximal, né, de bicarbonato que um doente renal crônico tem, deveria, né, um paciente normal, né, que tenha o rim funcionando plenamente, ele conseguiria reabsorver esse bicarbonato, mas no doente renal crônico talvez ele não vai conseguir, então seria uma opção. Bem, ainda falando dos cristalóides, tem a dextrose a 5%, só que não usa muito, basicamente água com glicose, utilizado por casos de hipoglicemia, hipernatremia, e a velocidade máxima de infusão dela, né, sem produzir glicosura, é de 0,5 grama por quilo por hora.
Além disso, fora os cristalóides, agora a gente tem os colóides, que são soluções com alto peso molecular. São macromoléculas, né, de alta pressão oncótica, que geram uma expansão plasmática. Tem um maior tempo de duração de ação. Tem uma melhor estabilização hemodinâmica. E seria bom para animais com hipoproteinemia. As desvantagens que ela é mais cara, né, uma solução mais cara. E alguns animais, eles podem gerar uma reação anafilática, tá? Ele puxa líquido para dentro do vaso, né? Tem essas macromoléculas de alta pressão oncótica e indicado para desidratação severa, né? Semelhante à solução hipertônica, né, de NaCl 7,5%. Só que essa aqui dura mais. E dentre os colóides, a gente tem o plasma, né, que é o sangue total da transfusão sanguínea mesmo. O próprio sangue que você transfunde é uma solução colóide, né? Os polímeros de gelatina, dextranos, só que nesses casos o polímero de gelatina e dextrano não pode utilizar em nefropatas. Sempre administrar junto com o cristalóide isotônico ou hipotônico. Então você administrou o colóide, após isso você administra um cristalóide. Bem, os polímeros de gelatina, eles são vindos de colágeno bovino, tem uma recuperação rápida de volume intravascular, né, para choque hipovolêmico. Fazem uma expansão, né, por 2 a 4 horas, puxam líquido para dentro do vaso por esse período. E no caso, você vai administrar 5 ml por quilo durante 15 minutos até alcançar o efeito. E não pode ultrapassar de 15 ml por quilo. Tá? Os dextranos, tem o dextran 40 e 70, são as moléculas de polissacarídeos. Eles geram uma recuperação rápida de volume intravascular para choque hipovolêmico. Tem uma meia-vida de 2 horas e meia, então menor que da gelatina, né? E para cães, de 10 a 20 ml quilo dia, e para gatos, de 5 a 10 ml quilo dia. A glicose. A glicose é mais utilizada para animais que estão um período muito grande em anorexia. Então eles geraram uma hipoglicemia muito importante. Então animais jovens em anorexia como prevenção da hipoglicemia ela é utilizada. É administrada por via intravenosa, não é indicada a administração via subcutânea. Pode ser administrada em bolos, né? Bolo de glicose 50%, e você vai acompanhando, faz meio ml por quilo. E também você pode, para manutenção, você pode fazer uma solução de 2,5%. E você mesmo pode preparar essa solução, você pega 2,5 ml de glicose 50% para cada 250 ml de fluido, tá? A glicemia normal do animal de 70 a 110, uma glicemia normal. Se a glicemia baixar para menos de 40 mg por decilitro, esse animal pode ter convulsão. Então, você pode adicionar glicose junto com outras soluções para corrigir esse quadro aí. E qual que é o volume de reposição? É dividido em basicamente 3 pontos: a manutenção, a reidratação, que em relação à porcentagem da desidratação, e as perdas contínuas. A manutenção é o quanto normalmente aquele animal ia ingerir por dia. A reidratação seria o quanto que ele perdeu, quanto que ele está desidratado. E as perdas contínuas é se esse animal tem vômito ou tem diarreia. Na manutenção, um cão jovem vai ser 60 ml por quilo. Cão jovem a gente considera com menos de 1 ano de idade. O cão adulto, 50 ml por quilo, até 7 anos. O cão idoso, 40 ml por quilo. E o gato, 70 ml por quilo, para todas as idades. O volume de reidratação é de acordo com o exame físico, tá? Você vai avaliar a porcentagem de desidratação desse animal vezes o peso, tá? Uma conta que você pode fazer por exemplo, se esse animal teve 6%, você estimou 6% de desidratação, você faz vezes 10, que é uma constante, você faz vezes 10,
vezes o peso, vamos supor que ele tenha 5 kg, vezes 5, então chegou no volume de 300 ml. Você vai ter que administrar 300 ml de reidratação. E em relação às perdas contínuas, se esse animal não tem vômito e não tem diarreia, você não considera as perdas contínuas. Agora, se esse animal tem vômito, tem êmese, você considera 40 ml por quilo. Se esse animal tem diarreia, você considera 50 ml por quilo. E se esse animal tem vômito e diarreia, você considera 60 ml por quilo. Então, o volume de reposição vai ser a manutenção, mais a reidratação, mais as perdas contínuas. E esse volume total vai ser dividido em 24 horas. O acesso venoso pode ser com catéter ou com scalp. Catéter, quanto maior, né, a numeração, mais fino, né, o calibre dele, mais para cão menor e gato. E quanto menor a numeração, mais grosso, talvez para um cão de maior porte. Os equipos é dividido em equipos macro, gotas e micro gotas. O macro gotas você considera 1 ml 20 gotas e o micro gotas 1 ml 60 gotas. O micro gotas é indicado para filhotes e cães de um porte menor, até 5 kg. Tá? Também existe a bomba de infusão, que pode auxiliar também, muito bom. Às vezes para transfusão, para animal muito pequeno, é bem interessante. E qual que é a velocidade de infusão? A velocidade de infusão vai depender da situação. Se em situações de urgência, que você tem que fazer uma reposição rápida e grande, e de grande volume, você pode utilizar soluções isotônicas sem potássio, porque se você administra uma solução que contenha potássio e você administra muito rápido, você pode promover arritmias, bradicardias e pode gerar uma parada cardíaca. Então, lembrar de, nesses casos de urgência, administrar uma solução sem potássio. Então, o Ringer tem, só que tem muito pouco, então ele não interfere na administração rápida. Então, você pode administrar um Ringer com lactato, sim. Pegar um exemplo, né, um cão de 10 quilos, vamos supor que ele precisa de 800 ml em uma hora, né? 800 ml em uma hora. Então, ele vai precisar de 0,22 ml por segundo. Ou seja, ele vai precisar, então, de basicamente 4,4 gotas por segundo. Tá? O cálculo da velocidade, então, vai ser quantidade de gotas por minuto. Você pega o volume total de infusão vezes as gotas em ml e divide pelo tempo total de infusão. Tá? Então, um cão de 10 kg em choque, você pode administrar 4,4 gotas por segundo. Um exemplo, né? Bem, em relação à velocidade de infusão, você tem que considerar também se essa desidratação é leve, se é moderada ou se é grave, se é severa. Numa desidratação leve, você pode administrar o volume total, que é a manutenção, reidratação e perdas contínuas, divididos igualmente em 24 horas. Já numa desidratação moderada, você pode administrar 1/4 ou metade do volume de reidratação nas primeiras 2 e 4 horas, e o restante do volume total você pode distribuir em 22 a 20 horas, que são as horas que sobrou do dia. Numa desidratação intensa, você pode administrar o volume completo da reidratação em 4 a 6 horas. E o restante da manutenção e perdas contínuas nas demais horas do dia. Bem, fluidos com potássio, o máximo da velocidade, né, é 0,5 miliequivalentes por quilo por hora, então não pode ser mais rápido que isso. A taxa de reposição tem que ser para manutenção de 10 ml quilo por hora. Para cardiopata e nefropata, você teria que fazer uma reposição um pouquinho mais lenta, para não fazer uma sobrecarga. Então, 4 ml por quilo por hora. Depois da administração, você tem que monitorar o paciente, tá? Monitorar o pulso,
TPC, frequência cardíaca, pressão arterial, tá? Produção urinária, ver o quanto esse animal está produzindo de urina. Peso corporal também, você pode avaliar o peso corporal do animal sem fluido e depois do fluido, para ver se ele ganhou peso. Então, se ele ganhou peso, ele ganhou líquido, repôs líquido. O paciente desidratado tem um peso corporal menor, né? Uma perda de peso corporal. Tem que ter atenção para secreção nasal, tosse, dispneia. Talvez você administrou muito rápido, talvez pode ter gerado um edema pulmonar. Ficar esperto com um paciente que é nefropata ou cardiopata, tem que tomar cuidado. Enfim. Em alguns casos, se o animal tiver uma hipocalemia, né, ou uma hipopotassemia, se o potássio sérico dele tiver menos que 3,5 miliequivalente por litro, né, potássio sérico menos que 3,5 miliequivalente. Se tiver alterações assim, teria que corrigir. É frequente em quadro de êmese crônico, né? Quadro de poligúria também pode gerar essa hipocalemia. Cardiopata, por exemplo, que precisa do uso de um diurético, então ele tem uma poliúria maior, ele tem uma concentração menor, né, de potássio. As causas, então, perda gastrointestinais, anorexia prolongada, perdas renais, diabetes mellitus, que tem uma poliúria muito marcante. E a mensuração do potássio pode ser com o bioquímico ou com a hemogasometria, tá? Bem, e os sinais clínicos da hipocalemia? O animal vai ter uma fraqueza muscular, vai ter letargia, pode ter arritmias cardíacas também, porque ele é importante para a geração de impulsos elétricos. Então tem um desequilíbrio entre a bomba de sódio e potássio. Muitas vezes os gatos eles têm uma característica de fazer uma ventroflexão cervical, tá? Isso é característico de distúrbios que têm uma deficiência de potássio, tá? Então em gato esse sinal é mais evidente. Para repor essa deficiência, você vai ter que administrar cloreto de potássio. Existe o KCl a 10%, que tem 1,3 miliequivalentes por ml, e o KCl a 19,1%, que tem 2,25 miliequivalentes por ml. O mais utilizado, mais frequente, é o KCl a 19,1%. Você tem que administrar, você não pode superar a velocidade de meio miliequivalente quilo-hora, tá? E a manutenção é de 20 a 30 miliequivalente por litro, tá? Então, você tem que administrar lentamente, pois esse medicamento ele pode induzir uma bradiarritmia e pode gerar uma parada cardíaca, esse animal via óbito. A quantidade de miliequivalente que você vai administrar por litro de solução vai depender dos níveis de potássio sérico que esse animal vai apresentar. Então, se esse animal tem uma quantidade, um nível sérico de potássio menor, então provavelmente a quantidade de miliequivalente por litro de solução administrada vai ser maior. Então, níveis de potássio sérico de 3 a 3,5, você vai fazer uma solução de KCl em miliequivalente adicionada a cada litro de fluido de 20 miliequivalente. De 2,5 a 3 de nível de potássio sérico, 40 miliequivalente por litro. De 2 a 2,5 de potássio sérico, vai fazer 60 miliequivalente por litro. E menor que 2 de nível sérico de potássio, 80 miliequivalente por litro. Aí tem um cálculo de velocidade de potássio, que você não pode exceder meio miliequivalente por quilo-hora. Então, um cão de 10 quilos, que ele tem que ter uma manutenção de 20 miliequivalentes de KCl em 1 litro, essa é a manutenção dele. Então, você pegar meio, que é a velocidade, vezes 10, ou seja, você vai ter que dar 5 miliequivalentes em 1 hora, tá?
5 ml equivalente vão ser 250 ml de fluido. E então você vai ter que administrar por segundo 1,4 gotas por segundo. Esse é um exemplo de algum cálculo para repor o potássio. Tá, e se o animal tiver uma hipercalemia? A hipercalemia, a principal forma de eliminar o potássio é pela urina. Se esse animal ele se apresenta em um estado de anúria ou oligúria, ele pode apresentar quadros de hipercalemia. Geralmente esse animal não está com vômito nem diarreia, porque seria o contrário, né? Ele teria uma hipocalemia. Geralmente você observa nesse quadro de hipercalemia um potássio sérico acima de 5,5 ml por litro. As causas pode ser uma oligúria ou anúria, ruptura do trato urinário, obstrução uretral, uma injúria renal aguda, um cálculo, né? De TWIF em gatos, bem frequente. A hipercalemia, os sinais clínicos que vai observar: a fraqueza, a letargia, parecido com a hipocalemia, né? Arritmias cardíacas, bradicardia, paralisia flácida, e esse animal pode vir a óbito. Primeira coisa é remover a causa primária. Então, por exemplo, se um gato está obstruído, remover essa obstrução, remover o cálculo. É interessante administrar uma solução fisiológica para reidratar esse animal. E você pode utilizar um ringer com lactato, porque a gente vai ver que vai ser necessário administrar bicarbonato para se ligar numa molécula de H+, mas a gente vai chegar, daqui a pouco eu vou falar. É interessante administrar gluconato de cálcio nesse animal, porque o gluconato de cálcio ele vai se ligar ao potássio. Então ele entra na célula junto com o potássio. Ou melhor, na verdade o gluconato de cálcio ele não entra junto. O gluconato de cálcio, se eu não estou enganado, ele trata os efeitos cardiotóxicos da hipercalemia. Você vai administrar glicose, que a glicose sim vai fazer com que o potássio entre na célula junto com a glicose. Então ela se liga e faz o potássio entrar junto com ela. E a insulina, né, regular, para fazer com que a glicose entre mais rápido dentro da célula. Então ela vai tirar mais rápido esse potássio da circulação. E o bicarbonato de sódio, por quê? Porque quando o potássio ele entra na célula, ele tem que trocar por um H+. Então sai o H+, né, da célula para compensar o que está se ligando, o que está entrando. Então como sai H+, e entra potássio, você vai ter, teoricamente você teria uma acidose, né? Um ácido saindo. Só que quando você administra bicarbonato de sódio também, esse bicarbonato ele se liga à molécula de H+, tá? Então o bicarbonato se liga ao H+, aí o organismo joga esse H+, aí o organismo joga o H+, para trocar pelo potássio, só que como tem um bicarbonato, o bicarbonato se liga ao H+, e ele inibe essa possível acidose. Como eu falei, corrigindo o gluconato de cálcio, lá que eu tinha falado, ele corrige os efeitos cardiotóxicos da hipercalemia. É importante o animal com hipercalemia acompanhar a administração dessa terapia com um eletrocardiograma, interessante, ou auscultação. E basicamente essa questão da hipercalemia. Na alcalose metabólica, o animal ele pode ter, né, pode ser causado pelo vômito, né? O tratamento da alcalose pode ser uma solução de NaCl a 0,9% ou um ringer simples. É interessante você administrar um ringer com lactato numa alcalose, porque você pode piorar o quadro, porque o lactato se transforma em bicarbonato. Então, um ringer simples já seria interessante.
No caso da acidose metabólica, pode ser por perda de bicarbonato ou não reabsorção, principalmente num quadro de um doente renal crônico, né? Um paciente renal que tem uma baixa reabsorção de bicarbonato. Pode ser também por uma hipovolemia, um estado de choque que gerou uma hipóxia celular, que com essa hipóxia ativou uma glicólise anaeróbica e aumentou a produção de ácido lático e gerou essa acidose metabólica. São algumas causas. A primeira coisa é remover a causa primária, então o que está causando essa acidose, você remover isso. Pode se administrar um ringer com lactato, que, como eu falei, o lactato se transforma em bicarbonato e pode corrigir essa acidose. E se for uma acidose muito acentuada, você pode suplementar com fluido com bicarbonato. Numa acidose moderada, né, bicarbonato fazer com um paciente que tenha, né, um paciente menor que 7,2 de pH, né. A fórmula seria o peso do animal vezes 0,3, que seria uma constante, vezes o DEST, que foi mensurado talvez por uma hemogasometria. Aí você vai fazer a metade da dose em 20, 30 minutos e o restante em 2 a 4 horas no fluido intravenoso. Então, o ideal é ter um hemogasômetro. Então, se não tiver um hemogasômetro, fica mais difícil, né, de administrar o volume correto de bicarbonato. Bem, é basicamente isso aí sobre fluidoterapia.